Blasfêmia contra o Espírito Santo, entenda aí o segredo de Cantares de Salomão 2, versículo 15. Meus queridos, a paz do Senhor para vocês, Sérgio Silva aqui novamente, sejam bem-vindos aqui ao canal Revelações da Bíblia. Tá? Nesse vídeo aqui eu quero esclarecer a vocês, né? Na verdade, trazer uma reflexão a vocês sobre aí a grande preocupação da maioria sobre a questão da blasfêmia contra o Espírito Santo. Porque muitas vezes, meus queridos, nós focamos tanto nessa questão da blasfêmia contra o Espírito Santo que deixamos aí de realmente prestar atenção naquilo que pode estar realmente trazendo a gente, levando a gente aí para o precipício, tá bom? Então eu vou esclarecer a vocês aqui o que significa esse versículo, para a gente aí entender e vocês aí se acalmarem em relação a essa questão da blasfêmia contra o Espírito Santo. Vai ser um vídeo curto, tá? Mas bastante informativo. Vocês ficam até o final do vídeo para vocês entenderem, porque muita gente não fica até o final do vídeo, fica aí sem entender a mensagem, tá? A explicação que eu vou dar aqui para vocês. Então, meus queridos, a blasfêmia contra o Espírito Santo, como muita gente não sabe, é um pecado grave, né? É um pecado que a Bíblia descreve, que é o pecado que não tem perdão. Ele acontece aí no momento da atribuição pública, voluntária, sem temor, da atribuição das coisas do Espírito, das coisas de Deus, dos mistérios, da verdade, atribuir a Satanás, a Beelzebul, né? Isso tem que ser publicamente, tem que ter uma série de situações ali para poder esse pecado ser consumado. E muita gente se preocupa tanto com esse pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo, que acaba deixando de prestar atenção em outros problemas, de outros pecados, que às vezes é o que realmente está fazendo ele se afastar de Deus, tá? E esses pecados, muitas vezes, eles não são pecados que são, vamos dizer assim, perceptíveis. Perceptíveis, eu digo assim, na ótica de importância, né? Aqueles pecados considerados menos importantes, são aqueles pecados que você comete, que a gente comete durante o dia, e às vezes a gente não dá a devida importância. Aí por conta de temer um pecado grave, um pecado mais grave, de uma importância maior, eles acabam sendo deixados para trás, vão deixando para trás. E aí vai acumulando aqueles pecados. Até no momento da oração mesmo, esquecemos de pedir perdão a Deus por esses pecados, tá? E a Bíblia vai dizer lá no livro de Cantares 2, versículo 15, que Salomão ali, ao se direcionar ali a sua sulamita, né? Ele vai dizer uma coisa: trazei a mim as raposas, mas não esqueçais das raposinhas. Olha só, é ela que destrói as vinhas, né? As nossas vinhas estão frutíferas. Ou seja, ele está dizendo assim, olha, as nossas vinhas estão frutíferas, as uvas estão brotando, estão robustas, estão bonitas. Então vamos tirar as raposas, mas não esqueça das raposinhas, que ela destrói a vida. O que Salomão está querendo dizer? Olha, nossa vida está boa, nós estamos felizes, eu te amo, você me ama. Aquela questão sentimental toda com a sulamita, ele diz assim, nós precisamos tirar também do nosso caminho aí coisas que possam atrapalhar o nosso relacionamento, que possa atrapalhar nossa harmonia, atrapalhar o nosso amor, nosso relacionamento. E nós não podemos apenas ficar focado em coisas grandes, nós temos que tirar as coisas pequenininhas também. Ou seja, aquele ciúminho bobo, aquela palavrinha, aquelas palavrinhas que são inadequadas, problemas externos que podem vir, que aparentemente não tem muito ali efeito, não tem muito efeito, mas que aquilo vai deteriorando o nosso relacionamento. Então não vamos focar simplesmente nas coisas grandes, porque se nós focarmos apenas naquelas coisas maiores, aqueles problemas maiores que podem atrapalhar o nosso relacionamento, aqueles problemas, né? Nós não vamos focar nos problemas pequenos, e é isso que acaba nos esfriando, né? Então, basicamente, a Bíblia está querendo dizer o seguinte, olha, nós não podemos nos preocupar simplesmente com aqueles pecados que aparentemente, né, muitas vezes não foram nem cometidos, como se eles fossem o principal responsável pela nossa destruição espiritual. Mas nós devemos nos preocupar com pecados pequenos, aqueles pecados das raposinhas,
tá? Então o que eu quero dizer com isso? Vocês que acham que cometeram blasfêmia contra o Espírito Santo e ficam pensando nisso, ficam se preocupando com isso, porque realmente é um pecado grave. É um pecado grave, porém não tem ali uma, vamos dizer assim, não é tão fácil assim de ser praticado. Muitas vezes a pessoa nem praticou, muitas vezes não, você nem praticou aquilo, mas aquilo fica na sua mente ali, lhe perturbando a sua mente. Isso acaba desfocando você de outros probleminhas que podem estar atrapalhando a sua vida e você não está percebendo. Tá, meu querido? Então, a Bíblia está dizendo o seguinte, olha, nós temos que trabalhar, se preocupar sim com esses pecados grandes, mas o que realmente destrói as vinhas são aqueles pecados pequenininhos acumulados que nós não damos a devida atenção. Nós não pedimos perdão, esquecemos de pedir perdão a Deus. Isso aí vai acumulando, vai acumulando. Aí enquanto você está pensando no pecado da blasfêmia, que é um pecado grave, um pecado de importância maior, tá? E que é um pecado que não é fácil de ser praticado, as outras coisas que são cometidas estão ficando para trás. Se houver um outro tipo de pecado, outro tipo de situação aí que você às vezes cometeu uma palavra, uma ação, né? Um erro ali que você cometeu ali, você esqueceu aquilo ali, e aí você fica tão focado na blasfêmia que não percebe. Tá, meus queridos? Então é isso. Cantares de Salomão vai dizer, olha, vamos tratar das raposas, mas não esqueçamos das raposinhas, que são elas que destroem as vinhas, são elas que destroem o nosso relacionamento, são aqueles pecadinhos acumulados que atrapalham a nossa comunhão com Deus. Tá? Esses pecados pequenos, essas coisinhas pequenas, isso acaba nos afastando de Deus também. Então, meus queridos, desfoquem da blasfêmia contra o Espírito Santo. Você não cometeu esse pecado, e foca mais naquilo que pode estar realmente. Na verdade, o que está mais prejudicando você é a incerteza. Na verdade, o que está mais prejudicando você é justamente essa culpa que você está levando por algo que você não cometeu. E isso está fazendo com que você tire o foco de outras coisas que podem realmente estar atrapalhando a sua vida espiritual. Tá, meus queridos? Então vamos tirar as raposas, vamos nos preocupar com os pecados maiores, mas não vamos esquecer das raposinhas. Os pecadinhos pequenos que destroem as vinhas, que realmente destroem a vida espiritual do homem, porque são pecados reais, são pecados mais fáceis de serem cometidos. Tá? Para Deus não existe pecado grande nem pecado pequeno, existe pecado imperdoável, mas não existe pecado grande e nem pecado pequeno, tudo é pecado, tá? A blasfêmia contra o Espírito Santo é um pecado considerado um pecado grave por conta da sua severidade, é um pecado sério, né? Um pecado perigoso, tá? Porém, nós não podemos esquecer também dos outros pecados que acaba tirando aí a nossa salvação aí de forma sorrateira, vai acumulando, você vê, tá afundado, tá, meus queridos? Você não cometeu blasfêmia contra o Espírito Santo, foca nessas palavras, tá? Não esquece que a blasfêmia contra o Espírito Santo é um pecado grave, porém muito complicado e difícil de ser praticado, tá bom? Fica todo mundo na paz. Até o próximo vídeo, se Deus assim permitir, tá bom, meus queridos? Foquem naquilo que realmente importa, tá? Fica na paz do Senhor. Até o próximo vídeo, se Deus assim permitir. Deus abençoe vocês.